Sejam bem-vindos a mais esse podcast. Fala, meus amigos e amigas, como vocês estão? Tudo jóia? Vamos falar alguns assuntos aqui. Quem já acompanha aqui, já é de costume, eu não tenho nada preparado específico, mas eu sei de alguns assuntos que a gente precisa tratar, né? E sobre a periodicidade dos podcasts, muita gente, eu nunca recebi tanta mensagem no Instagram como esses últimos dias que as pessoas perguntam: cadê os episódios? Era para ser diário, o que está acontecendo? Tá tudo bem? Até as pessoas se preocupando. Alguns membros da igreja, né, que eu percebo: você parou de falar, né, não tem mais nada para falar da igreja, tal, se arrependeu. Teve um que escreveu lá, se arrependeu de ter feito os podcasts Mormon Ova, na verdade. Recebi mensagem de todo tipo. Eu só queria justificar, porque vocês são meus amigos e amigas aqui. Eu quero voltar na pegada de muitos episódios. Eu sei que a gente estava diário. Sério mesmo, pessoal, eu tava vendo aqui de 2 ou 3 anos pra cá, a gente pegou uma temporada de episódios quase todos os dias. De verdade. E me espantou demais quando eu abri, foi uns 2 ou 3 dias atrás, que eu abri os números para poder ver, e eu não ligo para número, por isso que eu não fico olhando isso, mas acabei parando para ver as métricas das plataformas de podcast que o Mormon Ova é ouvido. Por exemplo, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify. Juntando esses 3 veículos de podcast, o Mormon Ova é muito ouvido, mas demais. Tem um episódio específico, que, se eu não me engano, será que é o Conselho Disciplinar? Quando eu falei sobre isso, tem um desses episódios que, somando as plataformas, dá acho que 120 mil plays. Eu me espantei. Falei, caramba, mas também eu concordo que podcast é mais fácil. A pessoa digita Mormon no Spotify, por exemplo, aparece Mormon Ova, um monte de coisa. Só que nós somos muito ouvidos. E por esses números, e olha que eu não ligo para isso, mas me espantou muito esses números que trazem a informação para mim de que o Mormon Ova Podcast, ele é o podcast de opinião do mormonismo não oficial, falando em podcast, mais ouvido no Brasil. Eu não esperava chegar nisso. Então, um podcast de ex-mormon, que tem sua opinião própria, nada vinculado à igreja, né? É o podcast mais ouvido de um ex-mormon, é isso que eu queria falar. E eu não estou falando isso assim com orgulho dos números, mas tendo em vista, quando eu comecei lá atrás, que o nome do podcast, lembra, quem me acompanha sempre aqui, era para se chamar Caras da Igreja Mormon, o podcast, acabou virando Mormon Ova. E eu não esperava que fosse atingir e pessoas fossem se interessar por isso, tanto assim. Então, se você, meu amigo e amiga que ouve pelas plataformas de podcast, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, eu agradeço demais, porque demonstra interesse por esse assunto. Eu lembro que quando eu comecei, eu pensei comigo, olha, talvez, será que chegam umas 5, 10 pessoas ouvindo esse podcast? Quando eu comecei lá atrás, o primeiro e o segundo episódio, porque eu achava que não ia ter tanta gente que ia se interessar pelas coisas que eu falo, minha vivência no mormonismo, mesclando com minhas opiniões, mas acabou nesses números. O YouTube, as pessoas sempre me perguntam isso, porque quando eu vou divulgar um link do podcast, por exemplo, né, às vezes eu mando um link do YouTube para a pessoa ouvir por lá. Por quê? Eu já sei que a pessoa tem um lugar para comentar, e pelo YouTube é mais fácil, né, os compartilhamentos, assim, já tem um botãozinho ali, né, e a pessoa já dá uma olhada, mas a busca espontânea que a pessoa busca sem ninguém compartilhar, só busca porque se interessa pelo assunto, é muito mesmo através dessas plataformas. E o que eu queria falar para vocês sobre a periodicidade do tempo, porque eu não estou fazendo mais diários, eu estou muito preocupado, né? Preocupado não, ocupado. Preocupado também, quando a gente está muito ocupado, a gente fica preocupado. Porque tem muita coisa de projetos andando.
Tem os atendimentos da psicanálise, tem a prestação de serviço que eu faço em empresa, tem o projeto que a gente está com um programa de TV regional para falar sobre apoio emocional, e isso tá pegando um tempo, só que está sendo muito gratificante porque muita gente está gostando do conteúdo, né? É que quando a gente vem e fala do mormonismo aqui, eu tento nunca entrar a fundo para me misturar com psicanálise, né? Que é uma das funções que eu tenho, mas também não tem como desvincular, porque quando a gente fala de abuso religioso, é uma psicanálise pura às vezes, né? Então eu tô com esse projeto aí de um programa que eu gravo toda semana, então tem que chegar lá nos estúdios com o tema preparado, com as coisas para poder falar, os assuntos pautados dentro do script, né? Então é diferente de YouTube, né? Ou diferente de Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, porque ali você tem que estar bem apresentado na maneira de falar, agir, né? Então é bem mais uma coisa mais bem roteirizada, e é uma coisa que eu não sou acostumado a fazer, quem me acompanha aqui, mas lá eu tenho que fazer porque é um programa de TV, né? É regional, mas tem ajudado muita gente. Eu estou colocando os conteúdos dos programas de psicanálise que eu estou falando para vocês aqui num canal que se chama Psicanálise Play, tá? Não tem nenhum outro canal no YouTube que tem esse nome, Psicanálise Play. Eu mesmo não desconheço, se alguém vier aí me sinaliza. Então eu coloco os programas na íntegra lá, todos quando vão saindo, né? Então vai que alguém quer saber sobre isso, além do mormonismo, quero ouvir o que ele fala sobre, pode dar um pulinho lá, tá? Mas é bem legal saber que muita gente tem se interessado pelo mormonismo, e eu quero colocar as coisas nos eixos, acostumar com essa rotina que eu tenho para a gente poder fazer diariamente de novo, tá? Mas a época de Natal, espero que vocês estejam fazendo o que gosta, com quem gosta, da maneira que você planejou, que tudo possa sair de acordo com o que você deseja fazer. Que possa você se preparar da melhor forma possível para um final de ano agora que chegando, e também início do próximo. Vamos nos falar muito até lá, mas as pessoas têm me mandado muita mensagem mesmo perguntando por que acontece isso, né, de eu não estar gravando mais diário, mas é por isso, tá? Porque eu preciso concentrar em alguns projetos. Eu costumo me dedicar muito em inícios de projetos novos. Esse programa que a gente está gravando numa TV regional sobre apoio emocional, ele é o começo de um projeto, né? A emissora não tinha um programa assim. Então eu costumo me dedicar bastante para que o formato no início seja... Eu sempre faço assim, todos os projetos que eu vou começar, eu tento me esforçar ao máximo no começo, até ele pegar forma. Porque de certa forma depois ele vai andando, né? Já. Então é por isso que está dessa forma aí, tá? Ainda tem projetos muito bons, tem pessoas para trazer ainda para bater papo, que eu estava vendo esses dias aqui no podcast, assim como eu já fazia muito. Eu estava relembrando, que às vezes eu vou falar os nomes aqui e eu posso errar, e a pessoa pode falar, de mim não falou. Eu vou tentar, tá? Nossa, vou me arriscar, vai de novo. Mas eu já bati papo aqui com quem? Deixa eu lembrar. Me ajudem aí, tá? Se você tá no YouTube, comenta aí se eu esqueci de alguém, você viu batendo papo com alguém que eu não falei aqui. Vamos lá, vai. Vânia Amor. Já bati papo com Marcelo Ribeiro. Já bati papo com a Glaucia Ceciliato, que traduziu o Milagre do Perdão. Bati papo com o Tom. Já bati papo com vários amigos, como o Léo Caprio, o Anderson Fernandes, Ricardo. Já falei com como é que chama? A Jacira, né? A mãe do BBB Gil lá. Já falei com a Doroteia, bate papo com a Doroteia. Já bate papo com... como é difícil lembrando, né? Muitas pessoas já mandaram áudios de participação comigo, como a Silvinha, a Sandra Ribeiro e a Fabi. Nossa, tanta gente que eu sei que eu tô esquecendo de alguém. Perdão se eu esqueci, a minha cabeça é fraca, a idade tá chegando,
tá? Por isso que eu não queria... Então, o que eu tô querendo dizer? Por que eu tô relembrando tudo isso? Porque esses tipos de bate-papo eu sempre gostei. Então eu quero retornar a bater papo com mais pessoas, tá? E isso é bom, bate-papo com o Isaac, com o Paulo Sena. Meu pai do céu, enquanto a gente também mandou áudio naquela época que eu estava trazendo vários áudios das pessoas, quem que lembra? Era bem legal porque as pessoas traziam suas opiniões e eu deixava minhas considerações. É um projeto que as pessoas pedem para eu fazer também. Eu preciso pegar um outro número de WhatsApp para poder deixar para que vocês mandem um áudio e eu trago para cá. Isso aí a gente vai acabar fazendo também. O Mormon Ova, ele tem muita coisa para continuar, viu? Não é fim do projeto, né? Alguém mandou uma mensagem, acabou o Mormon Ova? Não acabou o Mormon Ova. Na verdade é um projeto que não tem começo, meio e fim. Ele só vai, tá? É a locomotiva em alta velocidade que não tem parada e será assim, né? Dessa forma aí. Eu tava lembrando quantas pessoas a gente bateu papo. Eu tenho certeza que eu esqueci de alguém aqui. Era para te falar de alguém, esqueci. Mas eu sei de uma coisa. Todo mundo que bateu papo aqui eu adorei. De verdade. De verdade. Sabe quando você acaba de bater papo com as pessoas e fala assim, pô, que legal falar com aquela pessoa? É o sentimento que eu tive com todos que eu trouxe aqui para bater papo, tá? E vamos fazer isso. Recentemente eu fiz um episódio falando que os missionários vieram me visitar, né? Os missionários vieram mesmo na minha casa, mas eu contei sobre isso. Se você quiser, só tá no YouTube, tá? Porque foi um vídeo que eu fiz. Eu não transformei ele só em áudio para poder colocar nas plataformas de podcast. Então quem ouviu esse podcast foi só por vídeo, então foi só no YouTube. Então, você tá no Spotify me ouvindo agora, quer ouvir na história sobre quando os missionários vieram me visitar na minha casa, vá até o YouTube só para ver esse vídeo. É um vídeo que o fundo tá verde, né? Beleza? Eu acho que beleza, acho que conversamos bem sobre isso, tá? Qual é o recado que eu quero passar agora para vocês? É isso, mantenham-se firmes. Eu conheci uma pessoa que sempre falava assim, firme, viu? Então essa pessoa, e pessoas que pensam assim, firme, viu? Vamos continuar firme. São pessoas que se mantêm sempre, não é só falar, o agir também, né? Se mantêm sempre em seus propósitos, isso é muito bom, tá? Isso é muito bom. Mantenha as rédeas da sua vida, tá? Mantenha as rédeas da sua vida. Segura ela com unhas e dentes, de verdade, e conduza. Não seja um carro sem volante. O carro sem volante você não consegue levar para lugar nenhum e ele também não te leva, tá? Pegue as rédeas da sua vida, coloque um volante nesse carro aí, grude as mãos nele e guie ele para onde você quer levar. Essa é a mensagem. Tem muita gente aí perdido em tudo, membro da igreja, não membro da igreja. Não fique perdido por aí na vida. Se tem uma coisa que eu posso ensinar, né, ou pelo menos aconselhar, pegue o raio das rédeas da sua vida, guie, vá para o melhor lugar possível dos seus planos, dos seus objetivos e faça acontecer. Se você tem algo aí nesse final de ano planejando para o ano que vem, já começa agora, nem espera a virada do dia 1º. Não precisa disso. O dia 1º eu começo. Não, começa já. Começa já. Você vai conseguir sim seus objetivos porque você quer. As coisas que a gente quer e não acontece é porque realmente a gente não queria no fundo de verdade. O nosso inconsciente era não querer. Por isso que não vai acontecer. Agora, se você quer, coloque isso dentro de você. Pegue as rédeas da sua vida. Coloque um volante nesse raio desse carro da sua vida e guie ele para o melhor lugar possível. Você pode porque você quer. Ok? Fica o recado aí. Obrigado por ouvir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.